E abrindo essa parte noturna do nosso evento, painel 5, Transformação Digital na Saúde. Convido os palestrantes, a assessora jurídica Fernanda Scheffer, uma salva de palmas, a doutora Fernanda Scheffer, vai tomar assento na mesa, e o médico Bernardo Montesante. Já está chegando? Vamos dar sequência, então. O doutor daqui a pouco estará presente. Podemos convidar também a nossa mediadora, doutor Bernardo Montesante, uma salva de palmas. E eu convido também a mediadora desse painel, que será a Mariana Butenbender. Uma salva de palmas a Mariana Butenbender. Lembrando, o tempo desse painel é de 1 hora. Passo a palavra à mediadora Mariana Butenbender. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Mariana, vou ser mediadora desse painel pelo Centro Acadêmico de Medicina Maria Estrela. Eu passo a palavra, eu vou apresentar os palestrantes convidados. É o médico Bernardo Montesante, o qual possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência médica em Clínica Médica e Medicina Interna no Hospital de Clínicas da UFPR e Infectologia no Hospital de Clínicas da UFPR também. Atualmente é médico do Serviço de Epidemiologia Hospitalar e da Unidade de Urgência e Emergência Adulto no Hospital de Clínicas da UFPR. É mestrando da UFPR em Medicina Interna, área de doenças infecciosas, epidemiologia das síndromes respiratórias agudas graves em adultos. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica e doenças infecciosas e parasitárias. Participa do grupo de pesquisas na área de vírus respiratórios. Possui experiência em epidemiologia do HIV, com ênfase na vigilância epidemiológica e intervenções na saúde pública. À minha esquerda, temos a palestrante Fernanda Scheffer, a qual possui pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação Inscrito Ciência Bioética da PUC-Paraná, é doutora em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná, é professora da Unicuritiba, coordenadora do curso de Pós-Graduação em Direito Médico e da Saúde da PUC-Paraná e é também assessora jurídica. Então, eu passo a palavra para o doutor Bernardo. Obrigado. Alô? Bom, primeiramente queria agradecer ao convite. É sempre um enorme prazer participar desse tipo de evento. Ao mesmo tempo, um grande desafio, né, para mim como um médico, porém atuando, né, de certa forma na área na iniciativa privada. Atualmente eu atuo numa health tech, né, chamada HighLab, que é uma empresa de tecnologia em saúde, atuando no ramo laboratorial, e que vem navegando, né, por desafios do ponto de vista regulatórios, por ser, né, uma empresa com tendências à disrupção e inovação, o que torna, né, o que faz com que, né, haja uma grande confluência, né, de aspectos relacionados à saúde e aspectos jurídicos, né, mais especificamente nas questões regulatórias. Então eu venho trazer um pouco dessa experiência, né, e a visão de um médico atuante na área de epidemiologia, com uma visão de saúde coletiva, saúde pública, como lidar com essa questão, com esses desafios, né, exatamente relacionados aos aspectos regulatórios na área da saúde. Então, pode passar, por favor? Está aqui. Obrigado. Perfeito. Bom, aqui eu trago, né, alguns pontos, né, relacionados a esse tema,
Eu vou ler para você. Alô? Bom, primeiro, vamos entender e conceituar o que é uma disrupção, tá? Que não é uma coisa exclusiva da área da saúde, obviamente, mas inclui também. Por disrupção, entende-se o rompimento ou a superação de algo pré-existente, dando origem a uma nova solução mais eficiente e de mais fácil acesso, seja do ponto de vista econômico ou seja do ponto de vista operacional. Então, por definição, o sistema regulatório ele está adaptado à situação vigente. Ela não está preparada para algo novo, né, que entre naquela definição de disrupção. Tá? Então, esse é um fato. E aqui eu trago, né, uma jurisprudência, um voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, colocando, né, um pouco dessa questão também. Nós temos um ciclo próprio do desenvolvimento capitalista em que há uma substituição de velhas tecnologias, de velhos modos de produção por novas formas de produção. Numa terminologia nova, muitas vezes chamada de inovação disruptiva, por designar ideias capazes de enfraquecer ou substituir indústrias, empresas ou produtos estabelecidos no mercado. Nesse cenário, é muito fácil perceber o tipo de conflito que está ocorrendo aqui entre os detentores dessas novas tecnologias disruptivas e os agentes tradicionais do mercado. Players que eram estabelecidos em seus mercados, por vezes monopolistas, e que são ameaçados por atores que se aproveitam de lacunas de regulação de novas atividades para obterem vantagens competitivas, sejam elas regulatórias ou tributárias. Então, justamente, o que move, né, um novo player ou uma empresa que gera inovação, especialmente inovações disruptivas, é justamente a mudança do cenário vigente, trazendo melhorias para o usuário final. E é claro que, na ausência dessa empresa, no momento pré-existente, não há, muitas vezes, aspectos regulatórios que previam essa nova forma de atuação. Então, isso acaba gerando um certo conflito que, muitas vezes, acaba caindo para a questão jurídica, propriamente. Tá, alguém vai dizer, ok, mas esse caso aí não se tratava especificamente de saúde, era uma outra questão, né, na área de transportes. Saúde é diferente. Sim, é diferente, porque aqui eu não estou falando de uma melhoria de processo relacionado a transporte público, alguma área diferente do setor industrial ou econômico, que são grandes nichos de atuação de novos players com tendências disruptivas. A saúde lida com vidas, né? E sim, não é por se tratar de vidas que necessariamente os aspectos regulatórios devem ser mais rígidos. Por quê? Porque temos um cenário de saúde que pede inovações também, né? Então, existem gaps no sistema de saúde, em diferentes níveis, obviamente, mas que no mundo inteiro ocorrem. Então, o primeiro nível de gap, onde a saúde encontra uma primeira barreira, é o acesso, né? Então, é o primeiro acesso a um serviço de saúde. Parte da população mundial, e no Brasil não é diferente, simplesmente não tem acesso, tem dificuldade de acesso. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o segundo nível ali de barreira, que é o sistema que inclui, onde tem, né, o serviço, então há o acesso, mas a intervenção não está disponível ali, né? Então a gente vê muito isso no sistema público, alguns procedimentos que demoram para serem realizados, por exemplo, ou mesmo atuação de profissionais de saúde, né? Então muitas vezes existe um estabelecimento, mas não há um profissional habilitado para realizar todos os cuidados em saúde que são necessários. Existe uma demanda reprimida. A gente viu nos últimos anos até programas de médicos, trazendo médicos do exterior
para tentar equilibrar, né, essa relação de médicos para número de pacientes em territórios onde esse gap existe. Eu não falo só de médicos, mas outros profissionais, obviamente, também. A terceira barreira, né, então, é quando há intervenção, né, mas aquela intervenção é ineficaz, né? Então, aqui se fala de procedimentos que resolvem determinadas situações, mas não resolvem outras. Então, dependendo aí de procedimentos de mais alta complexidade, exames complementares, enfim. E o último gap é a questão onde o paciente tem acesso a todos esses recursos, mas, por algum motivo, acaba não aderindo ao tratamento, né? Então, aqui é uma questão muito relacionada à adesão mesmo de medicações, ou mesmo de agendamentos aí às consultas ou intervenções com o sistema de saúde, né? Então, é também um desafio que deve ser enfrentado, e se você não tiver formas de interferir em todos esses gaps, você vai ter cada vez mais dificuldade de enfrentamento de doenças altamente prevalentes e que definem muitas vezes o estado de saúde daquela região. Então, quando você vê uma nova empresa ou um novo player do mercado, ele está olhando para esses gaps. Então, onde há uma oportunidade aqui de intervenção e de acessar uma dor que o sistema de saúde possui e que não está devidamente resolvido, né? Então, é justamente aqui, nesses gaps, que novos players tendem a atuar e gerando inovações disruptivas, não só necessariamente na área privada, mas também na área pública. Na saúde existe muito serviços que incluem, né, tanto o sistema público como o privado, obviamente. E não é à toa, né, que isso está contemplado até nos próprios as metas de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. A saúde é um dos pilares, um dos 17 pilares, e muitas delas associadas a indicadores de saúde, que envolvem desde o cuidado materno, mortalidade infantil, doenças crônicas, que é a principal causa de óbito no mundo atualmente, e doenças infecto-contagiosas. Trago aqui, né, algumas das situações, né, diabetes, né, parece uma questão aparentemente simples de diagnóstico e de acompanhamento, ou até tratamento disponível no sistema público de saúde. 50% das pessoas que têm diabetes não têm diagnóstico. Se você não tem diagnóstico, você nem sabe que você precisa de ajuda. Então, vejam o que é um problema do sistema de saúde, né? O que isso gera na prática. Será que é caro encontrar esses 50%? Ou é caro cuidar desses 50% quando fizerem diagnóstico tardio? Risco cardiovascular, principal causa de óbito no mundo e no Brasil. A prevalência de dislipidemia na Europa, por exemplo, é mais de 50%, muito relacionado ao estilo de vida, comportamental da sociedade moderna, mas que acaba atrelando o risco cardiovascular, né, e justificando essa doença aí como um fator de risco de uma causa importante de óbito no mundo. Somente 1/3 dos casos estão em tratamento. Entre os tratados, o controle também é parcialmente conseguido, né? Então, grande parte das pessoas, mesmo aqueles que têm diagnóstico, não conseguem alcançar as metas terapêuticas e acaba tendo as consequências relacionadas a esse fator de risco importante. Hepatite B, né? Hepatite B é uma doença imunoprevenível. 3,7% da população global tem hepatite B. 90% não tem diagnóstico, não sabe que tem. E acaba sendo, junto com a hepatite C, que é o próximo slide, a principal causa de cirrose hepática, né? Então, eu estou falando aqui de transplante hepático, eu estou falando aqui de cirrose, de múltiplos internamentos, de hepatocarcinoma, todas as consequências relacionadas às hepatites virais. A hepatite C é quase 1% da população que possui, e praticamente 80% sem saber que tem. Muitas vezes o diagnóstico é feito na fase a fase final ali
da doença, onde já há uma insuficiência hepática crônica, né? Aí sim trazendo as consequências graves relacionadas a essa condição. HPV, né? Então uma prevalência alta no mundo, 12% das mulheres, né? Se for pegar faixas etárias mais precoces, aí, até 25 anos em países de baixa renda, 30% possuem o HPV. Algumas regiões na África até 50%. Praticamente todos os casos aí de câncer de colo de útero, que é uma das principais causas de câncer na mulher, inclusive de óbito, tem relação com o HPV, e não é à toa que está indicado o rastreamento, né, populacional nas mulheres, o exame de Papa Nicolau. Mas já há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação ao rastreamento com testes que detectam o HPV. Antes das alterações celulares causadas que são detectadas pelo exame de Papa Nicolau, você tem a presença do HPV. Então, é possível realizar o diagnóstico mais precocemente através desse exame. Aqui eu faço uma pergunta. Quantos aqui sabiam que hoje a Organização Mundial de Saúde indica o exame do HPV para rastreamento de câncer de colo de útero? Alguém sabia? Se alguém sabia, levanta a mão. Menos de 10%, 5%. Então, aí, né? Então, exato. Ele não vem a substituir necessariamente o Papa Nicolau, tá? Ele vem a complementar e permite uma detecção mais precoce. Gente, não há essa discussão aqui no Brasil, é claro. Existe toda uma rede de cuidados já adaptado para o exame de Papa Nicolau, o que é bom, nem em todos os lugares, né? Mas no sistema público é um pouco mais difícil em alguns locais. Mas a gente já deveria estar discutindo outras formas de rastreamento. Existe tecnologia para tal. Então, aqui, o quanto que todos esses indicadores que eu comentei impactam de forma prática, né? Então, as causas cardiovasculares são a principal causa de óbito no mundo, disparado, seguido de câncer e outras doenças aí, muitas delas comentadas aqui, né? Então, doenças digestivas, por exemplo, doenças do fígado, renais, né, diabetes, todas elas passíveis. Claro que eu estou puxando aqui para a minha realidade de trabalhar num laboratório que realiza, né, diagnóstico ou monitoramento dessas condições. E como prevenir óbitos, né? Então, diagnóstico precoce, tratamento das doenças crônicas de forma otimizada e acesso, né? Acesso. Então, não adianta eu ter um método diagnóstico perfeito que eu não consiga disponibilizar para grande parte da população que necessita disso, né? Então, trazendo aqui um pouquinho acredito que muitos queiram saber um pouco mais. Eu até fiz uma apresentação bastante célere para deixar tempo para a gente entrar em discussões mais específicas no aspecto regulatório que foram enfrentadas recentemente. Mas grande parte da justificativa do porquê, né, que muitos embates regulatórios acabam sendo vencidos, né, por empresas inovadoras, questões constitucionais, né? A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, qualquer medida restritiva que impactem nesse direito constitucional, né, social, acaba sendo facilmente contra-argumentada, né? E outra questão também constitucional, né, que a assistência de saúde é livre à iniciativa privada, que de forma complementar ao sistema público pode trazer, né, garantir esses direitos aí, sociais. Agradeço, tá, inicialmente. A gente pode, posteriormente,
né, comentar um pouco mais sobre a minha experiência pessoal, e acho que vai ser muito interessante agregar aí a discussão da telemedicina, que é outro grande ponto de inovação, né, que a saúde trouxe e que gera bastante embate também no meio jurídico. Então, primeiramente, eu queria agradecer a você, doutor, pela abordagem da temática. Em seguida, agora eu passo a palavra à doutora Fernanda para dar prosseguimento.